A paz do Senhor Jesus. Eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de dicas literárias. Eu quero passar para vocês 5 livros fantásticos que falam sobre apologética. Não perca o vídeo de hoje. Amém? Bom, iniciando então, eu quero apresentar 5 livros de apologética que eu li, gostei bastante e eu recomendo para todos vocês, para jovens, para pastores, para obreiros, para mãe de família, para mulheres de Deus, para quem for, para intelectual, para você que não é cristão e quer conhecer o que é apologética, essa palavra, tem interesse. Então eu vou deixar 5 dicas. Então segue as dicas que eu vou passar para vocês. Primeira dica, primeiro livro. Apologética para questões difíceis da vida, do professor e doutor William Lane Craig. Esse cara ele tem 2 doutorados, um em filosofia e o outro em teologia. Em teologia pela Universidade da Alemanha e em filosofia por Oxford, na Inglaterra. Esse cara, ele é conhecido como Senhor Apologética. Por quê? Ele debate com tudo quanto é tipo de pessoa. Ele já debateu com vários ateus, com cosmólogos, com libanês, com islamismo, o que você imaginar. Ele já também teve um debate aqui no Brasil com um professor também. Quer dizer, ele é um cara bastante atualizado, filósofo da fé cristã, tem bastante livros escritos. É um cara que tem um posicionamento bastante firme sobre as verdades de Deus. Entendeu? Nesse livro, em especial, ele trata de temas impopulares, como ele próprio denomina. Ele vai começar a introdução dele sobre a estagnação intelectual. Ele vai trabalhar sobre 3 frentes. Sobre o problema da igreja em não preparar os jovens, né, os futuros pastores, num treinamento de apologética. Vai falar sobre o papel da universidade como formadora da cosmovisão futura. E também ele vai falar também, ele vai conclamar também aos próprios acadêmicos cristãos a saírem dos seus redutos, né, e começarem a de fato fazerem trabalhos mais sérios ainda. É muito interessante. Ele vai abordar sobre a dúvida, sobre oração não respondida, sobre o fracasso na vida do cristão. Ele vai contar uma experiência dele. Ele vai falar sobre o sofrimento e o mal. Ele vai falar, como eu disse, de temas impopulares, sobre o aborto, entendeu? Ele vai falar sobre a homossexualidade e vai terminar mostrando que Cristo é o caminho. É um livro fantástico, um livro muito bom, você vai gostar. Segundo livro, também do mesmo autor, Em Guarda. Defenda a fé cristã com razão e precisão. Esse aqui já é um livro mais introdutório, entendeu? Também com a mesma pegada apologética. O que ele vai fazer? Aí ele vai explicar o que é apologética, como no vídeo anterior a gente já viu. Eu trabalhei bastante com esse livro. Eu trabalhei bastante através desse livro com aquele vídeo. Ele vai falar que diferença faz se Deus existe. Que diferença faz se Deus existe? Nessa parte ele vai falar sobre o absurdo da vida sem Deus, né? Ele consegue demonstrar que o ateu, né, para viver do jeito que ele proclama, ele tem que ter mais fé que um próprio cristão. É fantástico essa maneira como ele trabalha. Aí ele vai falar sobre o ajuste fino do universo, vai usar bastante dados estatísticos, citações, vai usar até citações dos próprios pessoas que não são cristãs, mas que corroboram com a ideia do ajuste fino no universo. Aí ele vai partir para o lado da moralidade. Podemos ser bons sem Deus? Ele vai trabalhar essa questão, vai apresentar alguns argumentos morais de Deus e por aí vai. Vai falar também um pouco sobre o sofrimento, né? Por que eles trabalham bastante essa questão do sofrimento? Porque é onde a maioria dos críticos costuma questionar, né, a existência de Deus. Se Deus é tão bom, por que há sofrimento? Por que há morte? Por assim vai. Aí ele vai contar um pouco da experiência pessoal dele, da vida acadêmica dele, como Deus proporcionou, orientou ele durante os meandros da faculdade. Aí ele vai terminar um livro
falando sobre a pessoa histórica de Jesus. Quem foi Jesus? Aqui ele trabalha de uma maneira também fantástica também. Vai falar sobre a ressurreição dos mortos, sobre as bases da ressurreição, sobre a ressurreição plausível, sobre o sobrenatural envolvido em si. É muito bom. E ele também termina o livro falando o quê? Mostrando Jesus como o único caminho que leva a Deus. É um livro introdutório, especial, que para o seu filho, para o seu pastor, para o seu obreiro, é fantástico. Terceiro livro de apologética, também do mesmo autor, só que já num modo diferente. O Jesus dos Evangelhos, mito ou realidade? Esse livro aqui ele é um debate entre o Dr. William Lane Craig e o professor John Dominic Crossan. É um debate sobre a ressurreição de Cristo e sobre também a pessoa de Jesus. Então aqui é um debate entre um conservador, William Lane Craig, e um liberal, né? Um liberal teológico, que é o Dr. Crossan. Então eles vão se inquirir, né, mutuamente, vão fazer perguntas, vão fazer analogias relacionadas a esse debate. Né? Foi um debate que aconteceu há muitos anos atrás. É fantástico o livro, entendeu? Na verdade, esse foi o primeiro livro de apologética que eu li. Né? Eu nem sabia o que era liberalismo teológico. Né? Então, foi um pouco difícil para eu terminar a ler, porque eu tinha que ler, eu tinha que respirar, porque os argumentos do Crossan parecem ser interessantes. Né? Eu não imaginava que tinha uma outra cosmovisão fora do conservadorismo cristão. Né? Eu não sabia que existiam visões conflitantes com as ideias preponderantes do Evangelho, como a ressurreição propriamente de Jesus. Eu não sabia que existia isso, né? Para mim eu achava que era esse pensamento e pronto, né? Mas estava enganado. Então é um livro muito bom para você conhecer o quê? Os argumentos dos liberais, saber até onde eles são ousados, saber a questão de como é nocivo o liberalismo teológico, entendeu? E como ele tem quebrado a igreja mundial e também podemos dizer a igreja brasileira. Quarto livro de apologética, do professor Lois Marcus, Apologética Cristã para o século XXI. Esse livro também é muito bom. Esse cara, ele é um especialista em C.S. Lewis. Os primeiros 6 capítulos, se eu não estiver enganado, ele trabalha na pessoa de C.S. Lewis. Primeiro ele vai falar sobre as principais bases que C.S. Lewis usava para defender o Evangelho e a existência de Deus. Então ele vai falar sobre como o C.S. Lewis pensava sobre os milagres, os argumentos morais de Deus, sobre o trilema de C.S. Lewis, e por aí vai. Ele vai trabalhar nessa vertente. No começo também, ele vai mostrar o quê? Sobre o papel da apologética, né? Ele vai fazer uma distinção, entendeu? Sobre a popularidade da apologética em prol do Evangelho. Vai também fazer uma outra distinção, que é distinguir entre apologética e evangelismo, embora as duas sejam duas ferramentas da teologia dos evangelhos, só que cada uma tem ênfases diferentes. É fantástico isso. Aí ele vai citar autores. Depois que ele termina sobre C.S. Lewis, né, que ele para de usar as bases que C.S. Lewis usava, então ele vai citar bastante apologetas também, protestantes, católicos. Aí ele vai citar Josh McDowell, Dr. William Lane Craig, Paul Copan, vai citar Chesterton, que foi um católico, enfim, ele vai citar um número grande de pessoas que foram influenciados através dos escritos de C.S. Lewis e se expandiram ainda mais sobre esses pensamentos. E hoje são referências para nós que estuda teologia. E o quinto e o último livro, Novas Evidências que Demandam Veredito, volume 1 e volume 2, do Josh McDowell. Esse cara, entendeu? Ele é palestrante, autor internacional, mundialmente conhecido, uma das referências na apologética. E pra você ver como que é o ministério do cara. Na faculdade onde ele milita há mais de 50 anos, 60 anos por aí, entendeu? Os jovens fazem pergunta para ele e ele responde, entendeu? É uma pessoa também que debateu com várias pessoas, entendeu? De fés diferentes, cosmovisões diferentes, entendeu? E essa aqui é uma das suas obras principais,
O que acontece? Aqui ele vai trabalhar quase de maneira exaustiva várias frentes. Ele vai falar sobre Jesus, o Jesus histórico, vai falar sobre a plausibilidade da ressurreição de Cristo. Aí ele vai citar doutores, biólogos. Rapaz, a pesquisa que esse cara usou, entendeu? É fantástica, entendeu? Foi vários anos de pesquisa, entendeu? Muita experiência que ele adquiriu e construiu essa obra. Ele também vai falar sobre crítica textual, sobre a Bíblia, a singularidade da Bíblia como livro, entendeu? Na história, os escritos. Vai falar sobre se as cópias das cópias que temos da Bíblia hoje são verídicas. Ele vai falar, ele vai trabalhar os pressupostos do antissobrenaturalismo, né? Ele vai, ou seja, as pessoas que não creem no sobrenatural, que distingue isso, fala que é impossível acontecer milagres ou outras coisas assim. Aí ele vai trabalhar a questão do Pentateuco, quem escreveu, quem não escreveu, como que foi, qual que é a opinião mais real. Vai trabalhar, ele vai trabalhar desde a crítica textual até a apologética, a bibliologia, a diversidade interna da teologia, a crítica que tem. Quer dizer, o cara, ele tem um arcabouço teológico aqui para botar respeito em qualquer um, né? Então esses 5 livros eu li e eu recomendo para vocês. Então, se você primeiro chegou nesse vídeo e não está entendendo, calma aí, respira fundo, vê o vídeo anterior que eu falo sobre o que é apologética e o significado para ela nos nossos dias. Aí depois você vê esse vídeo, 5 dicas literárias para você o quê? Para você ficar familiarizado com a apologética, com os autores e descobrir que nós cristãos temos intelectuais de grande peso, entendeu? Conservadores, que trabalham muito bem a apologética, tanto internamente da igreja, como com a teologia pública, entendeu? É fantástico isso. Então, você chegou até o final, eu peço para você se inscrever no meu canal, dar joinha, curte, comenta, pergunta sobre os livros. Eu vou deixar o link de cada um desses livros para você pesquisar na internet, para você, se você conseguir adquirir, vai ser muito bom para o seu intelecto, vai trabalhar você no papel da sua igreja, como um cristão ativo, como um cristão que tem um ideal para servir a Cristo, e você vai ser muito abençoado. Amém? Então eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Amém!